Governo Lula corta a verba da educação, corta a verba da saúde e cada vez mais mostra que é uma verdadeira fraude. Aliás, para quem não viu, vai ter uma greve geral nas universidades federais contra, esses cortes na educação. E o que é irônico é que a maioria esmagadora desses professores e desses servidores que agora vão entrar em greve contra o governo fizeram o L e disseram que o Brasil estava de volta e que agora a gente finalmente teria um governo que valoriza a educação. E agora esses mesmos servidores estão insatisfeitos com a proposta de aumento por parte do governo Lula e também com o corte nos repasses às universidades, às bolsas, cortes na educação básica que estão acontecendo agora no governo Lula. E mais do que isso, o governo Lula prometeu retomar obras paradas e não retomou nenhuma de 3.700 obras na educação que estão paradas até hoje. Uma das bandeiras da saúde, do governo Lula é o programa Farmácia Popular. Perdeu cerca de 20% dos recursos para entrega de medicamentos com desconto. A redução dessa ação alcançou 107 milhões dos 140 milhões tirados do Ministério da Saúde. Nessa modalidade, o Ministério banca até 90% do valor dos medicamentos para doenças como glaucoma, Parkinson, entre outras, comprados em farmácias credenciadas. Então, noticie, espalhe essa notícia para todos que vocês conhecem que hoje se beneficiam do Farmácia Popular. Se eles chegarem até a farmácia e não tiver o medicamento que eles precisam utilizar para doenças muito graves e que precisam de tratamento contínuo, doenças crônicas, avisem esse sujeito que foi graças a esse corte do governo Lula dos programas mais importantes para a saúde do brasileiro, que é o Farmácia Popular. Um outro ponto, uma redução, um corte de recursos no Criança Feliz, que é o principal programa do Brasil, criado durante a gestão do governo Temer para atender a primeira infância, para garantir recursos para a primeira infância, para ajudar aqueles pais que estão batalhando para criar a sua criança, o seu filho, de 0 a 6 anos de idade. O Criança Feliz também sofreu cortes estruturais. Também o financiamento de comunidades terapêuticas, voltadas para tratar as pessoas que fazem o uso abusivo de álcool e de drogas. Vale lembrar, tá lá na televisão o Boulos, fazendo propaganda de que agora o governo federal tá levando recursos para educação, tá levando recursos para saúde, vai construir hospital federal, vai construir universidade. Pois é, hoje um dos principais problemas da cidade de São Paulo é a Cracolândia, e a Cracolândia precisa de investimentos federais, estaduais e municipais em leitos para tratamento de álcool e drogas, que são menos de 200 na cidade de São Paulo, quando a gente tem milhares de pessoas, dezenas de milhares de pessoas com problemas com álcool, com problemas com drogas, precisando desse atendimento psicossocial. E agora esse corte estrutural, o Boulos vai ficar falando por aí sobre as maravilhas do governo federal, enquanto o governo federal atrapalha um dos principais problemas da cidade de São Paulo, que é a Cracolândia, Nós tivemos uma nota aí por parte do Ministério da Saúde dizendo que durante o seu governo o orçamento foi turbinado, que não vai impactar o Ministério de imediato, aquela grande balela, aquele velho discurso que a gente já conhece muito bem. Tivemos aí também o MEC, a pasta de Ciência e Tecnologia, perdeu 280 milhões de reais, especialmente as ações ligadas à pesquisa. Então, todos vocês que conhecem pessoas que fazem uso de bolsas de pesquisa concedidas pelo governo federal, saibam, não só a gente paga uma mixaria como bolsa de pesquisa para quem está fazendo mestrado, para quem está fazendo doutorado, para quem está conduzindo pesquisas importantes para o nosso país, e não à toa, boa parte dos melhores alunos que nós temos, dos melhores pesquisadores que nós temos, saem do país para receber uma bolsa digna fora daqui, e a gente perde as melhores mentes do nosso país em razão disso. Mas não só, a gente não vai ter um reajuste, como das pessoas que estão recebendo hoje, ainda vai ter corte, ainda vai ter atraso no pagamento. Dentro desse mesmo corte, a verba do CNPq, que é o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, caiu 73 milhões. Além disso, para as ações ligadas à assistência estudantil, também estão entre as mais impactadas. Vocês se lembram, que o Lula comemorou logo no início do governo dele, um seria um reajuste da merenda escolar, que era repassado uma piada para os nossos alunos aí, não dava nem para comprar o chiclete com os recursos que eram repassados. E outra questão é o reajuste do Bolsa Permanência, que também há uma década não era reajustado para os alunos de universidades, federais, de universidades públicas, que não tem condições de pagar pelos próprios custos na universidade, que por isso precisa de uma bolsa permanente. Tá cortando o auxílio para os estudantes que mais precisam das universidades, com aquele todo o discurso hipócrita de o filho da empregada vai frequentar a universidade, o filho da empregada não vai ter condição de se sustentar na universidade sem o pagamento do Bolsa Permanência. Além disso, cortou 30 milhões de reais da educação básica. A educação básica não vai ter dinheiro para distribuir material didático. Hoje, para vocês terem uma noção da tragédia humanitária que é a nossa educação básica, 56% das crianças não sabem ler, não sabem escrever e nunca vão aprender porque agora o governo Lula está cortando
né, até o material didático dessas crianças, elas não vão ter sequer material para poder estudar. É muito bom, Ari, quando você pergunta, fala com um petista que, não, eu votei no Lula por causa da educação, acho que o Lula tem feito um bom trabalho na educação. Você pergunta para ele, olha, o que você tá achando, né, das obras paradas que foram retomadas pelo governo Lula? O cara não vai ter a menor noção, o cara não vai ter acompanhado nada, vai falar, não, tô achando bom e tal. Pois é, você acha bom o número de 0 obras que foram retomadas? É esse o número, né? O governo Lula, né, coloca aqui a reportagem da Folha, não reiniciou nenhuma das 3.783 obras de educação básica paradas em todo o país após quase um ano do anúncio para destravar as construções. O governo diz que a demora se dá porque o processo é muito burocrático, que envolve várias etapas, o que é em parte verdade, o processo é burocrático, só que a mentira tá em jogar a culpa nesse processo, não é por culpa do processo, o processo já poderia ter voltado, os projetos já poderiam estar sendo prontos para você retomar essas obras paradas sem demorar mais de um ano, e diz que já tem 46 projetos prontos para assinatura de novo termo com o governo federal. 46 projetos de 3.783, menos de 1%. Então tá aí mais um vídeo para mostrar que o governo Lula é o governo do corte da educação, é o governo do corte do farmácia popular, é o governo do corte na educação básica, é o governo do corte no tratamento de álcool e drogas, é o governo do corte da assistência estudantil, e tudo isso precisa estar muito bem retratado, né, e gravado e espalhado para que as pessoas não caiam nesse papinho furado de que o governo Lula é o governo que valoriza a educação e que valoriza a nossa saúde.